Muito boa tarde. Vamos dar início a esta sessão que o meu antigo aluno Fidelis Magalhães nos vem falar sobre Timor, passado, presente e futuro. Será mais o presente e o futuro do que propriamente o passado. Será pelo menos o passado próximo. O Fidelis Magalhães é alguém que tem um percurso de vida bastante interessante. Muitos dos que aqui estão já o conhecem e, portanto, provavelmente eu não vou dar novidade, não vou trazer grandes novidades quando falar sobre o currículo do Fidelis Magalhães. Em todo caso, é para mim um grande gosto e quero dar-lhe as boas-vindas por este seu regresso a uma casa que é sua, uma vez que foi aluno do Instituto e foi um aluno empenhado e dedicado. Teve que abandonar os estudos porque teve de ir assumir funções importantes em Timor. Em todo caso, é alguém que está ligado ao Instituto e agradeço-lhe muito ter vindo e ter aceitado o convite. Eu fazia uma breve apresentação sobre a vida e sobre as principais aquisições do Fidelis no que toca ao seu percurso profissional e académico e depois passava-lhe a palavra. O Fidelis nasceu em Timor há cerca de três décadas. Fez uma pós-graduação em Relações Internacionais aqui no ISCTE. Antes disso, tinha feito um mestrado na London School of Economics em Economia do Desenvolvimento, em 2010, e 4 anos antes fez uma licenciatura em Ciência Política na Universidade do Hawaii. Como experiência profissional, que é já uma experiência bastante vasta, entre 2000 e 2001, o Fidelis Magalhães trabalhou na área dos direitos humanos, na área dos refugiados, em Timor. Foi também presidente da juventude, do Centro da Juventude Maliana. Maliana é a sua terra natal, que eu já visitei. Aliás, tive o grande gosto de conhecer Maliana porque o Fidelis me levou lá e passámos lá um fim de semana. Também por esta altura, pouco depois, em 2001, 2002, foi porta-voz do Acnur. Em 2007, teve uma participação como especialista em, não sei o que é que significa esta sigla, desculpe, GT. Sobre o projeto de diálogo nacional. Foi ainda assessor do presidente Ramos Horta em 2008-2009. Em 2011 assumiu o lugar de assessor e de porta-voz do candidato presidencial, então candidato presidencial Taur Matanruac, e em 2012 assumiu as funções de chefe da Casa Civil da Presidência da República, que mantém até aos nossos dias, com uma série de incumbências de que ele poderá falar mais à frente. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e passava-lhe então a palavra. Boa tarde, excelências, senhoras. Eu estou aqui, vou ler o documento que tenho aqui em frente, mas eu vou tentar cortar muito e vou tentar falar. Eu não tenho problema de ouvir a minha voz, mas eu prefiro ouvir também as vossas opiniões e ideias
e eu prefiro de ter uma oportunidade de partilhar e aprender ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para aprender coisas novas e para podermos ajudar no nosso trabalho em Timor. Então é uma oportunidade para mim, em primeiro lugar, partilhar convosco a experiência atual e o processo de desenvolvimento atual em Timor, e vou também aproveitar a oportunidade de ouvir e partilhar convosco e vamos entrar numa discussão que depois vai até o fim da sessão de hoje. Amigos de Timor-Leste, quero agradecer o convite que me foi dirigido e saudar a realização desta iniciativa que continua a tradição de acompanhamento e estudo da situação de Timor-Leste, que é parte do DNA-EDN do Instituto Superior das Ciências Sociais e Políticas. Como o professor Canas Mendes tinha dito, eu ainda sofro muito de saudades do Instituto. Eu, quando estava a chegar, eu tenho aqui alguns amigos, eu vi o autocarro de 798, 768, que costumava apanhar, e perdi o autocarro muitas vezes. Eu tinha que apanhar o táxi, muitas vezes até não tinha dinheiro, algumas vezes não tinha dinheiro, porque gastei tudo ao táxi. Tivemos aqui o professor Carlos Mendes, foi um dos nossos professores, que partilhou connosco o seu conhecimento, e eu tinha o privilégio de estar com grandes amigos do Instituto. Então o Instituto é uma instituição, para mim pessoalmente, uma instituição marcadora. E foi bastante interessante, como já tinha dito, ainda sou um jovem. Aliás, nasci e cresci durante a ocupação, o tempo da ocupação. Então, antes do Instituto não tinha um grande conhecimento, aliás, não tinha comando da língua portuguesa. Então, aproveitei, decidi deixar Londres para vir cá, para aproveitar e aprofundar o meu conhecimento da cultura e também a língua portuguesa, que foi possível com a amizade dos meus amigos. Alguns delas já estão aqui presentes. E sobre Timor-Leste. Neste momento, Timor está numa fase de desenvolvimento. Como vocês sabem, Timor está a ultrapassar vários desafios, mas é também importante saber onde vem o Timor. Nas análises, no estudo sobre Timor, muitas vezes a atenção é dada principalmente à análise ao desenvolvimento atual. Muitas vezes a história é esquecida. Então é fácil dizer que uma sociedade e um Estado é falhado ou não, baseado numa análise de um método dos índices de desenvolvimento, sem compreender muito bem o desenvolvimento, os processos de desenvolvimento das sociedades e dos Estados. No caso de Timor, eu vou depois entrar nas divisões da minha intervenção. Só queria lembrar que Timor vem de uma história muito recente e Timor, como um país, ainda é um país muito novo. Então, eu sei que todos nós percebemos isso, sabemos que Timor ainda é um país muito jovem. Só que, às vezes, para os académicos, para instituições académicas, elas têm uma compreensão diferente com os policymakers. Os policymakers, nas instituições, normalmente têm rankings. Têm rankings que refletem um pouco as realidades dos países que estão a transitar, estão a passar um processo assim, que é muito difícil como o processo que nós estamos a ultrapassar. O ano de 2013 foi o primeiro desde a restauração da independência, em que não houve uma missão das Nações Unidas em Timor-Leste. A estabilidade e o funcionamento eficaz do nosso sistema democrático e constitucional permite-nos concentrar
Finalmente, a atenção e os recursos do país nas prioridades de desenvolvimento econômico e social. Uma história antiga. A prolongada luta de libertação timorense e a unidade impressionante da comunidade nacional à volta dos combatentes foi possível, como sabem, por a liderança timorense ter tido uma noção pragmática e madura das prioridades. A guerrilha descartou-se de labirintos ideológicos e empunhou simplesmente a bandeira dos direitos humanos. Direito à autodeterminação, respeito pela dignidade e o direito ao desenvolvimento. Esses objetivos foram uma síntese realista da aspiração profunda de cada timorense perante o país ocupado, os massacres frequentes e a pobreza extrema centenária de uma grande parte da população. Parece-me útil ter estes objetivos nacionais, em nome dos quais fizemos a libertação, como balizas, se me é permitida a metáfora, para medirmos os golos marcados desde a restauração da independência e também os remates falhados. O ponto de partida. Todos têm, certamente, presente a dolorosa conclusão do renascimento de Timor-Leste em 1999 e a violência que se seguiu ao referendo para a autodeterminação, no qual 80% dos timorenses escolheram a independência. 70% das infraestruturas, escolas, hospitais e outros equipamentos e edifícios públicos ficaram destruídos na vaga de violência, que acompanhou a retirada do exército indonésio. Mas as más notícias não se ficaram por aqui. Não irei repetir os números facilmente acessíveis hoje em dia, na net. E entre os presentes conhecem tão bem, ou melhor do que eu, o sofrimento e as dificuldades, a destruição que aconteceu em 1999. Recordarei apenas, brevemente, factos do passado que continuam a condicionar o nosso desenvolvimento social. A taxa de literacia no final do domínio português em Timor-Leste era de 10%. Na década de 60, o número de matriculados no ensino elementar subiu de 5.000 para 27.000. Na primeira metade dos anos 70, atingiu um máximo de 57.500 pessoas. No quadro a seguir, comparo as taxas de literacia em Timor-Português nos últimos anos do domínio colonial português com taxas de literacia na Indonésia. Escolho a Indonésia para ter um termo de comparação por ser o país mais próximo com níveis de desenvolvimento comparáveis. Notem-se as taxas de literacia na Indonésia em 1945, ano da proclamação da independência, e 25 anos mais tarde, em 1971, ano próximo de saída de Portugal, em Timor. Indonésia, 1945. Taxa de literacia, 5%. Indonésia, 1971. Anos depois, 60%. Timor Português, 1970, 10%. Quando preparava esta conferência, encontrei uma estimativa de taxas de participação na educação da população das comunidades aborígenes na Austrália. Em 1966-67, taxa da escola primária, primary school, 14%. Escola secundária, 2%. E nível universitário, 0,07%. Obviamente, não pretendo comparar taxas de literacia e taxas de participação na educação obtidas com fontes e metodologias distintas. Tampouco penso ser separada a natureza dos sistemas de administração colonial clássicos, como o de Portugal, do Timor e da Holanda, no território atual Indonésia até 1942, com a administração australiana das comunidades aborígenes. Ainda assim, os dados citados são pertinentes. Permito-me algumas conclusões. A primeira,
As taxas de literacia em Timor, no final da presença portuguesa, representam uma política consistente do regime naquela altura, do regime de Salazar, que privou a população do nosso país, dos nossos países, de oportunidades de educação. Segunda, o progresso impressionante dos índices de literacia na Indonésia entre 1945 e 1971 resultou da alteração radical de prioridades do Estado. Em contraste com as prioridades da administração colonial, a alteração só possível com a independência e a constituição de governos nacionais. A terceira, mesmo em situações não coloniais, como a administração australiana, normalmente é citada como um exemplo, um sucesso, bem sucedido, né, nos estudos sobre experiências coloniais. Há vários especialistas, como Massimov, também Douglas North, todos eles disseram que a experiência australiana é uma experiência colonial um bocadinho diferente, que conseguiram transplantar as instituições dos países de origem, neste caso do Reino Unido, à Austrália. Então, a sociedade australiana é uma sociedade que tem ainda bases muito fortes e do governo de origem, do governo colonial. Só que, na prática, os economistas, neste caso, os historiadores economic historian, esqueceram-se que de grande parte da sociedade australiana continuam a sofrer muito das políticas coloniais que continuam. Então, isto para dizer que a colonização, sem uma política, sem uma participação popular, sem uma participação de grande parte da sociedade, resulta numa política desenvolvimentista como esta. Então, do Timor, no nosso caso, Timor também sofreu de subdesenvolvimento, mas foi o resultado de uma política colonial que depois vai continuar também, com a presença, a ocupação da Indonésia. Enfim, medidas pelos resultados das políticas coloniais negligenciaram substancialmente o interesse dos povos administrados. Nos últimos 15 anos da ocupação de Timor, a política desenvolvimentista do regime de Suharto, acelerada a partir de meados dos anos 80, continuou a negligenciar, a secundarizar o interesse dos timorenses. Passo a explicar e retomo como bitola de desenvolvimento apenas o universo da educação. Em 1996, 3 anos antes do referendo das Nações Unidas para a autodeterminação timorense, existiam no país 736 escolas primárias, 112 escolas do segundo ciclo de High School, 37 escolas secundárias de High School e 16 escolas vocacionais, igualmente de nível secundário. Havia também 6 escolas de ensino terciário e uma universidade pública. O número de timorenses, estudantes universitários e licenciados em universidades na Indonésia e em Timor, cresceu exponencialmente. E, embora tendo como ponto de partida uma base muito reduzida. Eu não vou entrar mais nas detalhes e das estatísticas, mas para dar que Timor tem vindo de um passado com pouco investimento nos recursos humanos, nos indicadores sociais. Portanto, saúde, e já falei sobre a educação, e vou depois então refletir também com alguns ganhos, projetos realizados
durante a independência. Depois, se tiver mais perguntas, podemos falar, podemos discutir sobre os indicadores. Mas eu sei que é muito chato falar muito sobre as estatísticas que a nós nos interessam, não nos interessa neste momento. Podemos depois até ver a operacionalização do método de reforma que recolheram as estatísticas, mas isso fica para um curso se calhar o professor Carlos Mendes vai continuar com o estudo, um curso de metodologia, mas para mim isso tem pouco interesse nisso. Tenho listas aqui, tenho dados, tenho datas e obviamente estou aprendendo a praticar ser um político. Eu uso com muita liberdade as estatísticas. Por isso, tenho aqui as estatísticas, tenho fontes e podemos então discutir. Eu te convido depois para depois entrar numa conversa sobre se tiver interesses. As realizações. Considerando o ponto de que partimos, o desempenho do Timor-Leste nos primeiros 11 anos após a restauração da independência surpreende pelos resultados alcançados, que desmentem os pessimistas e descrentes. No entanto, tenho viva consciência dos enormes desafios que continuam ainda por vencer, dos quais vos falarei em breve. Começo por resumir algumas realizações fundamentais. Construímos um sistema político e um Estado de Direito que tem resistido muito bem aos desafios. Crucialmente, contribui para o ambiente de estabilidade e confiança social e económica que o país vive. A nossa democracia é um pilar sólido para o desenvolvimento social e económico. Criamos um fundo soberano de investimento, o Fundo de Petróleo, cuja gestão obedece a padrões rigorosos de transparência. A utilização de recursos do fundo requer a autorização do Parlamento com votação em sessão plenária. Construímos uma inserção regional e internacional sólida e fizemos a paz e a reconciliação interna e externamente. Desenvolvemos excelentes relações de amizade e cooperação com a Indonésia e a Austrália, os vizinhos mais próximos de Timor-Leste. Estas relações são cruciais para o nosso desenvolvimento e a estabilidade regional. Estabelecemos igualmente fortes relações de trabalho com as Nações Unidas e as suas agências especializadas. E Timor vai assumir a presidência da CPLP em julho, ainda este ano. E Timor está a apoiar as iniciativas dos países membros da comunidade, incluindo na Guiné, e está também a apoiar São Tomé e Príncipe. Então, Timor, nesta área, está a lutar para ser um membro ativo da comunidade das nações, da comunidade internacional, e também ambiciona ser um parceiro de desenvolvimento e na manutenção do ordem paz mundial. E em Timor também realizou uma reforma e desenvolvimento do setor de segurança, RDSS, em que uma força de guerrilha vitoriosa se transformou numa força convencional, moderna, em rápida profissionalização. E não se lembram muito bem, o atual presidente tinha um cabelo e os seus camaradas também vêm de uma experiência como uma força de guerrilha, e durante a minha vida, nós assistimos a esta transformação. E daí contamos com o apoio, principalmente do ISCS, na formação, com a cooperação com o IDN, com
Estive outro dia com alguns amigos do Exército da América da Terra e alguns deles já falam português e já começam a aproveitar muito bem os cursos dados pelo Instituto. E o sistema da justiça é desenvolvido com o apoio de Portugal, entre outros países, e com a assistência de magistrados portugueses, brasileiros e outros estados da CPLP. Recentemente, o juiz, o presidente do Tribunal de Recurso, foi nomeado. É um jovem. Um jovem, o doutor Guilhermino, é uma pessoa com a educação feita na Indonésia, durante o tempo da ocupação, agora assumiu a responsabilidade como presidente do Tribunal de Recurso. E antes disso, um pouco antes, o Procurador-Geral da República também foi nomeado pelo Presidente da República. O senhor José Cimentos, também é um jovem. Aliás, jovem, mas tem idade mais que o país. Mas ainda são jovens. Agora, o que isto quer dizer? Quer dizer que a transição, a nomeação política já chegou no fim. Esses senhores vêm da carreira. Antigamente durante os tempos passados, tivemos um modo de transição. Se não de trazer, levar uma pessoa de fora, dentro de um sistema, então fomos buscar pessoas dos outros países amigos. Neste momento, há um passo para a frente, um passo em que os quadros timorenses assumem já a responsabilidade no setor da justiça. E não podemos falar sobre os desafios sem falar os ganhos, sem falar sobre a administração pública. A administração pública em Timor continua a enfrentar vários desafios, só que podemos dizer que é uma administração ainda em fase de desenvolvimento, mas é funcional. Estamos ainda no processo do treinamento, de aumentar o know-how e continuarmos a mandar pessoal da administração pública para fora e aprender das experiências dos outros países, e também há processos da reforma dentro do país e há continuamente treinamento dentro do país. Então, no passado, depois da posse da independência, nós não tínhamos muitos quadros. Agora temos cada vez mais quadros timorenses na administração pública. Os desafios, poderia falar-vos de muitas outras realizações, mas é importante referir-me também, no tempo disponível, aos problemas que temos por resolver. Aos desafios que o Estado de Timor-Leste enfrenta. São desafios, não são poucos, são desafios máximos. A eliminação da pobreza extrema, a sustentabilidade do modelo econômico, o aumento da eficiência da administração e a combate ao desperdício grave de recursos nacionais. Apesar de alguma redução limitada da pobreza extrema, nesta área está ainda quase tudo por fazer. Numa recente mensagem enviada ao Parlamento Nacional, na ocasião da promulgação da Lei do Orçamento do Estado para 2014, o Presidente da República alertou para o facto de os desafios elementares e subsistência e carência grave no país continuarem sem uma resposta adequada. Ao nível da sustentabilidade, as receitas do Estado e a economia continuam excessivamente dependentes do petróleo. A agricultura, que ocupa ainda a larga maioria da população ativa, está em declínio. O país importa quase tudo, incluindo alimentos. O Presidente da República tem alertado com insistência desde a sua eleição para o facto de ser indispensável atuarmos decisivamente promovendo condições para o desenvolvimento da economia familiar
e criarmos condições para maior segurança alimentar. Timor-Leste tem potencial para ser autossuficiente na produção alimentar. Esse potencial foi seriamente afetado pela invasão, a ocupação e a guerra. É urgente recuperá-lo. Num país em que quase 80% da população ativa trabalha ainda na agricultura e grande número de pessoas pratica a agricultura de subsistência, não será possível sem superar a pobreza, sem modernizar e aumentar a produtividade da agricultura à escala nacional. Na administração pública, a capacidade de resposta dos serviços não está ainda à altura dos desafios. A qualidade dos concursos públicos e das obras do Estado deixa ainda muito a desejar. A capacidade de fiscalização das empreitadas é débil ou inexistente. O desperdício, a utilização ineficiente de recursos é um problema sério que prejudica os benefícios que poderiam advir do investimento público. Os serviços públicos estão ainda concentrados em Dili. No entanto, mais de 3/4 da população vive nos distritos. Finalmente, mas certamente não menos importantes, dois outros desafios gêmeos que ainda temos é a demografia e a integração plena dos jovens na economia nacional e na construção do país em que iremos viver no futuro. Este tópico justifica só por si um seminário próprio. As taxas de fertilidade no meu país são muito elevadas. Na década de 90, as taxas registradas oscilam entre 5,73 e 5,86. Após a libertação, as taxas de fertilidade subiram para 7. E estão agora em recuo rápido, 5. Admito que continuam a reduzir-se pela maior educação e o aumento da autonomia da mulher que a educação permite, pela rápida urbanização e pelos próprios desafios que o mercado de trabalho limitado coloca aos jovens e continuará a colocar. Mesmo que continue a registrar-se descidas de taxa de natalidade, a economia continuará ainda durante anos a ter dificuldade em absorver completamente os jovens que chegam anualmente ao mercado de trabalho, com uma preparação profissional algo insuficiente. O país tem de investir hoje fortemente na qualidade da educação e na formação profissional, para aumentar as oportunidades dos jovens e da economia de Timor-Leste daqui 10, 15 anos. Simultaneamente, temos de desenhar novas políticas e medidas para enquadramento social dos jovens, hoje, para aumentar também as suas oportunidades profissionais no curto prazo. Uma resposta poderosa serão os investimentos no desenvolvimento de economias locais mais dinâmicas, daqui os polos regionais do desenvolvimento que anteriormente mencionei são exemplo. Um dos quais está em fase avançada de planeamento para a região do enclave de Recuse. Para concluir, a enumeração breve destes desafios dá certamente que pensar, mas a dimensão das dificuldades não nos desencoraja. O Presidente da República tem dado visibilidade pública aos pontos fracos do nosso desenvolvimento e a opinião pública tem mostrado um crescente entendimento dos desafios, o que é a primeira condição para mudar atitudes e comportamentos. Mudar atitudes significa aumentar os níveis de autoexigência e elevar a fasquia dos mínimos socialmente aceitáveis. Há uma situação que eu gosto de lembrar, porque é representativa desta evolução de que vos falo. Relativamente à má qualidade de muitas obras públicas e o correspondente desperdício, a opinião pública manifestou-se chocada e não poupou expressões públicas de indignação. A nota encorajante é que lições foram aprendidas e há desenvolvimentos que são
francamente de saudar. No final do ano passado, foi lançada a construção de uma via estruturante à estrada entre Dili e Ainaba. Esta obra será realizada em parceria entre o Estado, que investe cerca de 50 milhões, e o Banco Asiático de Desenvolvimento, que empresta 40 milhões. A virtualidade da parceria pode ser a elevação dos padrões de adjudicação e fiscalização de obras e o desenvolvimento de know-how e benchmarking nas obras públicas nacionais. Este exemplo não é único. Também no ano passado foi constituída outra parceria entre o Estado e a Agência Japonesa de Apoio ao Desenvolvimento para a construção e fiscalização de outra via estruturante, a estrada entre Dili e Baucau, as duas maiores cidades do país. É um alívio verificar que se aprende com os erros. Esperamos que esta capacidade ajude a reforçar a boa governação e transparência da administração em geral e estou convicto que continuamos a trabalhar para que isso aconteça. Outro sinal encorajante é que o país tem feito um esforço importante de consolidação institucional para o combate à corrupção, que é, segundo os índices da transparência internacional, por exemplo, um fenómeno endêmico no país. Não obstante, os magistrados do Ministério Público e os magistrados judiciais timorenses têm dado prova de independência. O tempo não permite falar-vos com pormenor. Por exemplo, do grande debate nacional sobre a qualidade da educação que o Presidente da República lançou. Este debate tem tido eco e facilitado a voz das famílias e das autoridades locais sobre a qualidade das escolas. O Presidente tem lançado outras iniciativas ligadas à exigência de qualidade e necessidade de avaliação do desempenho dos serviços da administração em geral e tem defendido o envolvimento das populações nas respostas aos seus problemas e o exercício do seu direito e dever de cidadania como método para alcançarmos uma sociedade civil mais autónoma e afirmativa e um país mais próspero. Acredito que esta intervenção tem calado fundo nas pessoas e está a propiciar um movimento real que levará à transformação da administração pública. No plano político, anunciam-se desenvolvimentos de grandes significados este ano, após o Primeiro-Ministro ter anunciado a sua decisão de vir a pedir a sua exoneração, passando, deste modo, maiores responsabilidades governativas para a geração seguinte. Este anúncio foi reiterado perante o nosso Parlamento Nacional. O assumir de maiores responsabilidades pela geração mais jovem tem sido defendido pelo próprio Presidente da República, Carlos Mourão, e foi como sua bandeira da campanha, incluindo até tempos antes de assumir as funções atuais. A substituição das gerações, sobretudo planeada e gradual, é um investimento na estabilidade a médio prazo. É prudente preparar as condições para proporcionar a experiência e maturidade tempadamente e sem sobressaltos. Agora, queria retomar a minha metáfora inicial. Direi a terminar que Timor-Leste tem bastante mais golos marcados do que sofridos. Mas para ganharmos o campeonato, teremos de reforçar o ataque e combater a falta de forma em muitos serviços do Estado ainda em fase de consolidação. Como aconteceu durante a luta de libertação, é fácil subestimar os timorenses, mas acredita que mantemos intacta a capacidade de surpreender que revelamos no passado. Muito obrigado. Passamos agora à fase das perguntas e das respostas. O meu nome é Luís Silva Marques e sou
aluno do doutoramento em Ciência, em Relações Internacionais. O meu ponto relaciona-se um pouco ao movimento anónimo que houve em Portugal a favor da independência de Timor. Esse movimento, como digo, não tinha rosto e eram ações individuais. Vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, o primeiro voo que foi feito com cargueiro em 727 para chegar com armamento que era necessário para a Guarda Nacional Republicana, com vacinas e com bacalhau, era o primeiro Natal passado sob a administração da ONU, mas passado após a independência. Esse período foi um período tremendo, porque a Indonésia fechava todos os acessos e a facilidade com que se operou foi um conjunto de dificuldades superadas. Via Singapura com um avião da Malásia e, portanto, isto tudo foi feito sem serviços secretos, sem embaixadas, sem nada. Foi possível fazer um voo a nível bastante baixo, por causa dos radares que nos podiam. Nós não tínhamos alternativas, não tínhamos nenhum, tínhamos que ir diretos. E com uma pista muito curta, como era Dili. Mas também não havia possibilidade de ir a uma pista maior, que existia, por causa dos transportes internos dentro de Timor. Ora bem, tudo isto foi feito, chegou e conseguiu-se esta pequena vitória, que foi o primeiro transporte em que a Indonésia bancava tudo e obrigava, inclusive, ao pagamento de direitos para mercadorias que chegassem a Timor. Portanto, foi feito, e agora a minha pergunta é a seguinte: não para indivíduos anónimos, mas para o país, para Portugal, dentro de uma real política, o que é que Portugal, eu sei que não é num período pouco tempo após a independência que os portugueses poderão beneficiar, a economia portuguesa poderá beneficiar. O que eu pergunto é que há algum plano que Portugal possa entrar na economia de Timor? José Manuel Coutinho, passei por Timor, gostei muito, 72, 73, 74. Foram anos que marcaram muito. Eu só queria fazer dois apelos. Continuarem a boa governação, a transparência e a gerir bem os recursos. Outro, mais delicado. Apelar, quando da vossa presidência na CPLP, não vou dizer vetar o veto, não vou apelar ao veto, mas para a vossa abstenção quanto da adesão da Guiné Equatorial. Obrigado. Meu nome é Amaral Dias, sou antropólogo, mestrado em estudos africanos, vivi em Timor durante 3 anos, tenho uma irmã que nasceu em Timor, nasceu em Maurice, e a minha pergunta é a seguinte: quando fez a comparação da alfabetização durante o colonialismo português, disse que era 10%, e contrapôs atualmente 57 mil estudantes. Gostaria de saber, à data dos 57 mil estudantes, qual o total da população? Sobre a primeira pergunta, o comentário. Da minha
parte, a única coisa que posso dizer é que Timor-Leste continua, usou e continua a usar o apoio enorme da população portuguesa e dos políticos portugueses. Incrível. A hora que estive em Bruxelas, estive com os políticos portugueses, foi uma grande surpresa de saber que o nível do conhecimento que eles têm sobre Timor. Estão a acompanhar de perto a política, estão a acompanhar o desenvolvimento que Timor, o país, está agora a trabalhar. É impressionante. Eu tinha estado com outros deputados, outros políticos, mas não vi uma coisa dessa. Então, isso implica que há grandes ligações. Das épocas do tempo do apoio, é verdade que há vários tempos. Há tempo da ocupação, depois da ocupação, e são tempos bastante pertinentes, são bastante importantes da vida da nação. Até continuaremos a precisar do apoio de Portugal e das comunidades portuguesas. O que é que podemos fazer neste momento? É que admito que há poucos reconhecimentos aos papéis feito pelas várias comunidades no mundo, em apoio, num apoio à luta de Timor. Neste momento temos uma estrutura dentro da presidência timorense. Neste momento nós temos um conselho, o Conselho de Ordem, e que também parte do conselho é dar reconhecimento aos serviços feitos. Então, podemos também recolher nomes, etc., e depois avançar com o processo. Eu aqui presido, segundo o decreto presidencial, como secretário civil, nós temos membros do júri. Então podemos depois ver como é que é, se um acto merecedor do reconhecimento nacional. Mas é um processo longo, temos que discutir e ver. Relativamente à presença, à contribuição de Portugal à economia timorense, como sabe, Timor-Leste vai assumir a presidência da CPLP. Antigamente, pusemos em discutir ou falar sobre um tema, sobre repensar a CPLP. Só que repensar uma instituição não leva 2 anos. Então, o tema inicial era repensar a CPLP. Ia levar 2 anos, durante a presidência timorense. Também, o tempo também um bocadinho demasiado. Podemos ser muito liberal com o tempo, mas gastar 2 anos em repensar também não é assim muito produtivo. Então, o nosso governo, e com o apoio do Presidente da República, estamos a ver, mais a identificar áreas concretas da cooperação. Uma delas é na integração económica dos países da CPLP. Timor já enviou uma delegação, se não me engano, muito recentemente, aos países membros para ver as oportunidades dos investimentos nos recursos naturais, incluindo o petróleo, e também das outras áreas. Admito que nos grandes projetos deve haver transparência. Normalmente, dos grandes projetos, temos standard, temos padrão internacional, que é um concurso aberto, um país ou um candidato pode se candidatar e depois ver se tem condições para ganhar. Então, há limitações à intervenção, à decisão política. Então, o que nós podemos encontrar é o balanço entre uma decisão política e um processo transparente.
o processo justo, que também não no futuro então, estragar ou dar resultados negativos ao próprio processo. Então, são os 4 passos dados pelo Timor. A intervenção da CPLP, da economia CPLP, ainda é muito pequena. Vamos ver como dinamizar a cooperação económica. E, entre outras áreas, uma das áreas de importância para a CPLP este ano é como tornar a CPLP mais atraente pelos jovens. Em Timor estamos a pensar como fazer. Temos a ideia, mas estamos a pensar. Uma das possibilidades é convidar, se calhar, a Ivete Zangalo, ou outras pessoas, ou outros músicos e as instituições educacionais portuguesas, por exemplo, em Vila de Timor, e aproveitar estes 2 anos e fazer programas em que a gente pode discutir e aprofundar os relacionamentos. Até a data estive na Cimeira antes, em Moçambique, e antes eu via muito bem que as cimeiras normalmente são, até a presidência, um exercício altamente político. Digamos, os jovens não estão bem representados. Então, estamos a ver as possibilidades em engajar mais jovens e também aumentar o intercâmbio entre a sociedade civil. Sem participação dos jovens, podem acreditar que daqui a 10 anos não vai haver CPLP. Principalmente para um país como Timor. No nosso caso, um país localizado mesmo entre 2 grandes, a Indonésia e a Austrália, e com a multidimensionalidade da identidade, das várias identidades timorenses, e com globalização, nós temos centenas das antenas e dos programas indonésios e da Austrália. Então, sem a participação dos jovens, vai ser muito difícil. E a CPLP vai continuar um talk show a nível alto. Queremos dizer isso, queremos fazer uma aproximação, fazer uma aproximação mais ligada aos jovens. Como fazer? Ainda estamos a pensar. Não posso dar uma resposta como. Estamos ainda a falar, ver, estudar as possibilidades. Mas creio que sim, daqui nada, o Timor vai dar outro espírito, outra vida à CPLP depois da presidência, assumir a presidência em julho. Gerir o recurso, Timor está bem colocado. Timor tem um sistema de controle muito bem feito, é sempre considerado como um dos melhores do mundo, segundo a ITI, em termos de transparência, é o 3º melhor no mundo. Então, a gestão do fundo em si não é o maior desafio neste momento. Não há sempre controle parlamentar. Para o governo, pode tirar 3%. Qualquer atento, qualquer proposta a tirar mais de 3% da estimativa sustentável do fundo deverá obter a aprovação parlamentar. O maior desafio é como gastar o dinheiro bem, não é como gerir o fundo. Estamos a gerir o fundo muito bem. A questão é como será que podemos gastar e reduzir os gastos sem necessários. Mas nós temos que ter uma governação mais económica. Cada $1 gasto deve dar retorno ao Estado. Ainda estamos longe disso, mas estamos a trabalhar. Quanto à Guiné, eu acho que posso informar o Presidente e também o Governo dos pontos discutidos. Recentemente, o Conselho de Ministros da CPLP decidiu ou pediu à Guiné Equatorial
para fazer uma suspensão da pena de morte. Então isto facilita a sua entrada na comunidade. Agora, as discussões é sempre a mesma. Para melhorar a democratização ou os direitos humanos de um país, será que isolar o país é a melhor maneira? Outro ponto de vista é, se calhar, incluir já o país dentro de uma plataforma como o CPLP para facilitar diálogo com este país. Se calhar a exclusão não é a única solução. Nós enviamos uma equipa a visitar e disseram que há espaço social dentro do país. Então, um espaço para a sociedade viver e a expressar, a participar. Eu não sei muito bem qual é a escala da participação, mas há espaço. Então a opinião são essas duas opiniões diferentes. Timor Timor prefere um método em que há discussão e há diálogos com todos os países. Na Burma, na Myanmar, estamos a ver algumas mudanças. Também isto tem tido um resultado dos processos de engajamento que facilita a abertura. Então, eu posso depois transmitir a vossa opinião ao Sr. Presidente e prometo que farei mesmo ao Presidente. Isto vai-se chegar. E por cento da alfabetização. Neste momento estamos a cerca de 60, 68, 70%. Eu disse 10% é durante o tempo. Sim. Eu entendi. Nos últimos anos. Só queria fazer a comparação dos 57 mil em porcentagem também. 57 mil? Sim, quando falou nos 10%, durante o colonialismo e atualmente 57 mil, eu queria saber o total da população para ver a percentagem. Tenho aqui a lista. Eu depois deixo consigo uma estatística que eu trago sempre comigo. Tenho um booklet. Aqui é um booklet produzido pelos serviços estatísticos, do Departamento de Estatística de Timor. E depois posso enviar. Obrigado. Vamos à segunda volta de perguntas. Boa tarde, Nuno Ferreira. Eu sou aluno do mestrado de Estratégia. A minha pergunta era: até onde é que as relações entre Timor e Indonésia, devido ao seu passado, é que têm dificuldade ou ajudado no desenvolvimento timorense? No desenvolvimento timorense, exato. Boa tarde, Joana Alarcão, do portal SAP Timor-Leste. Tenho duas perguntas. Uma, gostaria de saber qual é a análise política que faz do momento. Ou seja, neste momento o Primeiro-Ministro diz, depois da cimeira da CPLP, que irá sair. Qual é que é a leitura que fazem? Ou seja, não se consegue perceber muito bem se vão para eleições, se haverá um arranjo para continuar o Executivo e, pronto, quem está fora não consegue entender, possivelmente já há algum entendimento, já há algum avanço. Queria aproveitar a oportunidade para saber qual é a leitura que faz dessa situação. E outra é saber, a Presidência, que projetos é que tem no trabalho com a juventude e com a passagem também de testemunho, daquilo que se tem falado muito, o próprio Primeiro-Ministro, quando esteve cá, frisou muito bem isso, que a saída é uma saída que ele procura fazer numa altura em que está bem, em que pode passar um testemunho, e a saber se o Presidente da Umatanrua também tem algum projeto, algum think tank que permita, no fundo, esse trabalho político de passagem de conhecimento e de experiências nacional. Muito boa noite, meu nome é Susana Reis, sou mestre em Estratégia pelo ISCSP
E gostaria para já de congratular pelo excelente nível de português que tem, sobretudo vindo de uma geração que foi educada pelos indonésios. Eu julgo que é um excelente exemplo para toda a juventude em Timor-Leste, dado que pelo menos uma vasta quantidade de jovens em Timor não falará o português nem de perto nem de longe próximo do seu nível, que não deixaria Luís de Camões certamente envergonhado, muito pelo contrário, deixá-lo-ia orgulhoso. E é precisamente, acho que merece um aplauso. É a prova que o português não é uma língua difícil. É difícil, mas não é difícil de aprender se quisermos. E é precisamente sobre a língua que lhe faço uma pergunta. É se daqui a 10, 15 anos o português sobreviverá em Timor como mais língua oficial, como uma língua social, pelo menos em que mais camadas da população o possam falar como língua no dia-a-dia, que é também uma língua de identidade, mais do que uma língua histórica, como alguns querem fazer passar, querem tornar o português como se fosse o latim em Portugal, ou seja, uma língua morta. A outra pergunta sobre os desafios de Timor tem a ver precisamente com as relações com a Austrália, dado que está em curso um processo de arbitragem lançado contra a Austrália para a anulação de um tratado sobre o Greater Sunrise, a maior jazida de gás e petróleo no Mar de Timor. Será que as relações entre a Austrália e Timor não poderão vir a ser danificadas por esse processo de arbitragem, já que também hoje na imprensa australiana tem precisamente uma notícia sobre esse assunto, em que um diplomata australiano disse que essas relações poderão ficar irreparáveis nos próximos tempos devido a isso. Obrigada. Primeira pergunta, Timor e Indonésia. A economia timorense é bem exposta, bem aberta às influências indonésias. A Indonésia é o maior, em termos populacional, o maior vizinho de Timor. Então, isto implica que as matérias-primas, muitas das matérias-primas, a economia em si também depende muito da economia indonésia. Isto também aplica noutras áreas. Na política também, por exemplo. Na política, há grande reflexão da política indonésia Timor. Estamos a acompanhar o desenvolvimento da Indonésia em Timor. A Indonésia vai ter eleições presidenciais ainda e parlamentares. Então vai haver mudanças dentro da Indonésia. Então tem reflexos, tem impactos em Timor. Impactos em termos económicos, impactos da subida da rupia, em termos de inflação até importadas dentro do próprio país. Há sempre esta ligação com a Indonésia. Até iniciativas políticas positivas, como a atuação da Comissão da Anticorrupção da Indonésia, têm impactos positivos em Timor. Então, a sociedade civil de Timor apanha as ideias também as novas ideias da Indonésia. Então, há sempre esta ligação. Em termos estatal, ao nível do relacionamento, Timor e Indonésia é impressionante. Não até China e Japão ainda estão a ter problemas, problemas não sei, mas discussões sobre a narrativa histórica, sobre as versões diferentes da história. Agora, Timor e Indonésia, e até torna, de uma forma ou outra, tem implicações nas relações bilaterais entre os dois países. Timor e Indonésia é uma história da reconciliação exemplar, em que não me lembro muito de ver outras experiências parecidas, e ao nível político há grande cooperação. Até quando o presidente Matarrua foi visitar a Indonésia no ano passado, o presidente Miwari, que é o presidente da Indonésia, recusou de usar uma máquina de tradução. Ele disse: eu percebo muito bem técnico. Então, simples admissão que ele percebe muito bem técnico e não usar a máquina de tradução demonstra a mudança das relações e da mentalidade entre lideranças dos dois países. Neste momento, o nosso Museu da Resistência está a receber muitas visitas,
pessoal, dos militares indonésios e também das forças indonésias, dos governantes indonésios. Então, isto implica que o ambiente político já não é o mesmo como antes. Com a integração económica, com a cooperação económica, podemos dizer, se calhar, spillover vai melhorar as nossas relações no futuro. Então, quero dizer que as relações entre Timor e Indonésia são ótimas. Não dependemos muito dos resultados das eleições. Independente de quem será o presidente da Indonésia, as relações vão estar prevista que a relação vai continuar a manter o ritmo até vai melhorar. Por isso estamos bem em termos dos nossos relacionamentos. Minha amiga Joana perguntou sobre a Constituição, a saída do Primeiro-Ministro. Nós temos uma Constituição. A Constituição é uma Constituição bem progressiva, bem moderna. Há cláusula dentro da Constituição que prevê, no caso das alterações, há medidas constitucionais. Medidas constitucionais, eu acho que são parecidas com o que tem aqui em Portugal. Aliás, o Presidente da República pode convidar o partido mais votado a formar um novo governo. Se não houver, no caso não houver consenso entre eles, pode então dar até uma eleição antecipada. Mas a demissão do governo e a criação de um novo governo não implica uma dissolução parlamentar. Então, há mecanismos constitucionais e podemos dizer. Agora, eu não posso dizer qual é o caminho que vai ser optado. Então, isso deixamos para os políticos, acompanhamos de perto, deixamos para os políticos a chegar e fazer jogo de cintura e vamos ver até onde o consenso e a formulação da nova conjuntura política timorense vai dar e vai resultar. Mas uma coisa é certa, nós temos Constituição, nós temos o papel do Presidente é garantir também entre a área não só o funcionamento das instituições, mas principalmente a validade constitucional. Então, isto que nós temos e vamos ver responder. E a presidência tem tanto. Eu estive agora em Oslo, tinha estado com o NUPI, um instituto think tank norueguês, também no comitê com membros do júri, um membro do júri do comitê de Nobel, e tivemos lá e ver as possibilidades em aprofundar os nossos relacionamentos. E disseram que elas não têm constrangimentos institucionais em entrar em acordo com a presidência timorense. Na presidência timorense de Timor, nós estabelecemos um think tank. Vamos agora, um economista timorense e dois companheiros nossos vão lidar um Poverty Observator, Observador da Pobreza e do Desenvolvimento em Timor, e vai dar, ainda este ano, com o novo orçamento, agora já temos condições financeiras para dar início à iniciativa. Então, a presença tem isso, tem o think tank. Estamos a ter também discussões. Cada mês, nós temos, antes de ser Timor, a presidência organizou uma conferência sobre as qualidades dos projetos. Agora, daqui a um mês, vamos organizar também uma outra discussão sobre os serviços públicos. Depois, justiça, e depois vamos falar sobre a Constituição. Então, nós temos sempre sessões na presidência, presidida, patronizada pelo Presidente da República. Então, é para quê? Para dinamizar a discussão dentro da sociedade
com os académicos, com policymakers. Nós fizemos perguntas simples, perguntas muito simples. Por que é que um quilômetro da estrada custa 6 milhões na Indonésia, mas custa 10 milhões em Timor? Quais são os desafios? Por que é que uma estrada feita durante o tempo japonês ainda continua e estrada feita depois da independência sequer não tem, sequer pó tem uma lembrança que tinha tido uma presença de uma estrada existia. Então, são as perguntas feitas. Como que podemos melhorar a manutenção? Se o problema é manutenção, qual é o problema? O problema é manutenção ou mão de obra? Disseram que o problema não é manutenção, o problema é com a mão de obra. A mão de obra tem poucas qualidades. E outros que dizem não, o problema é que com inflação. Com a inflação, também nós não importamos 200% da inflação na Indonésia. Nós facilitamos a importação de Timor, só que o nosso problema, quero acreditar, que o nosso maior desafio é de oligopolista, a prática, em Timor. O controle dos bens que estão dentro do país e dos fornecedores. Então há manipulação do preço. Depois a qualidade. Agora, como que uma pessoa que representa o Estado disse assim, eu vou falar com a companhia e a companhia disse que não conseguem acabar a obra na hora, no tempo. Então a pessoa, naturalmente, fazia pergunta como quais são as medidas tomadas, medidas disciplinares tomadas. Não sei. Tinha estado num encontro e disseram que não conseguiram, prolongamos o tempo e continuamos a alocar mais ou prolongar o custo do projeto. Eu não estou a dizer que são desafios, mas são desafios que também têm, por parte, por causa da falta dos recursos humanos. Realmente muitos não sabem. Até diretores, nós temos laboratório, nós temos uma estrada, da produção da estrada há como o asfalto, né? Não há um estudo em saber se a fundação, a qualidade, as toneladas dos carros que vão passar e o aumento dos carros daqui a 5, 6 anos não podem implicar que a construção deve ser de outra forma, não de outra forma. E o local é muito perto demais da água salgada, por isso, se calhar, necessita outra tecnologia. São as coisas básicas que nós ainda não temos em condições. Agora, podemos encontrar outra alternativa, como entrar em contacto com outsourcing, o controle da qualidade. Ainda estamos no processo de chegar lá. Relações com a língua. Muito obrigado. Eu acho que o Camões não vai ficar muito feliz com o vosso statement. Na política identitária timorense, a política identitária é uma coisa que necessita sempre uma autodiferenciação ativa. Sei o que é ser timorense. Ser timorense é uma pessoa que, se calhar, vem dos melhores da sociedade que vive e também uma pessoa que tem uma grande ligação à história e às influências externas. Para ser timorense, o que é não timorense? É ser diferente, ter uma identidade própria idiosincrática de ser timorense. Mas para isso, a língua facilita. A língua facilita em termos práticos dos intercâmbios académicos, da aprendizagem. A língua também dá uma sensação, dá um espaço para pensar mais que simplesmente numa forma mecânica, como literatura, por exemplo. Isso o que é que eu percebo de filosofia? É a procura da identidade. A língua facilita. O comando de uma língua
facilita muito bem o exercício. Agora, até quando o domínio da língua em Timor realmente está na altura para fazer estes exercícios. Eu acho que, ser franco, temos que trabalhar mais com a sociedade timorense, com a minha própria sociedade, com os jovens timorenses. Há possíveis soluções. Uma delas é assim: em vez de exigir a domina da língua portuguesa desde saída de Benin, podemos ver as possibilidades de enviar os que falam inglês para vir de Portugal, e daqui eles podem entrar num programa, num curso com a língua inglesa, e ao mesmo tempo a faculdade facilita a sua aprendizagem e integração num mecanismo universitário que tem aqui. Exigir logo uma pessoa falar português de Timor é pouca realista. Então temos que ver esta possibilidade. Mandar vir uma pessoa de Timor, de Portugal, e essa pessoa não consegue, até nem consegue formar nenhuma palavra ou frase, isto também não é gastar dinheiro público. Mas há outros mecanismos. Não precisamos dizer, vamos testar estudantes e vamos ver o comando da língua portuguesa no início. Não, eu acho que é assim. Uma pessoa com a capacidade intelectual vai conseguir, pelo menos, mínima capacidade intelectual, vai desenrascar-se, vai ver, vai esforçar-se em aprender a língua. A língua e, obviamente, os estudos de aprendizagem na língua portuguesa aqui. Então, o que é mais importante é mandar vir os nossos jovens, podem vir, podem falar e podem ser guiados pelos falantes de inglês, e depois daí nós aproveitamos a oportunidade em inglês, ou pode ser em teto. Mas eu acho que prefiro, eu acho que seria melhor mais fácil com o inglês. Então, assim podemos também captar os que estão preparados, ou pensar, ou querem ir para a Austrália. Eles podem vir à Europa, Portugal e Europa, podem participar nos Erasmus. Quem não quer participar nos Erasmus? Podem participar dos Erasmus e aproveitar, então, a melhorar a ligação com Portugal e aprender as universidades portuguesas. É uma das possibilidades. Relações com a Austrália. Estamos a participar nas cerimónias. A nossa relação com a Austrália, segundo o nosso ponto de vista, é forte. Nós temos uma grande relação com a população, o povo australiano. Obviamente que o discurso, o comentário deste diplomata não ajuda muito. Mas uma coisa é certa, Timor seguiu via internacional, uma via internacional legal, internacionalmente aceita, e uma via civil em que um país democrático deve seguir. Então é onde estamos em termos processuais e em termos da época de tempo do relacionamento entre os dois países. Timor-Leste ainda valoriza muito a cooperação com a Austrália. Então não vai haver sobressaltos ou comentários, como nós percebemos muito bem. O que é nosso é nosso. E há direito internacional que nos vincula, e Timor faz parte das convenções. Timor reconhece a jurisdição dos tribunais. Timor até estava pronto em aceitar, por caso contrário, decisões não a favor de Timor. Mas agora, decisões são dadas, os processos estão a continuar. Então, vamos ver. Agora só temos uma parte que foi decidida. Vamos ter outra discussão no tribunal
sobre a legalidade do próprio tratado. Então, só isto que eu posso dizer que a relação então, é assim. O comentário citado não ajuda muito. Infelizmente, um diplomata fez isso. Podia ter outras escolhas da palavra. Boa tarde. Arquiteto João Tolentino. Eu queria pedir, por intermédio, de comunicação ao Sr. Presidente da República do empenho pessoal na salvaguarda do património arquitetónico português, do património histórico. Eu, há poucos meses atrás, quando foi da recuperação de um edifício da Avenida Marginal, onde funcionou a UNDP e a antiga Câmara Municipal de Vila, portanto, que conhece qual é o edifício que eu referi, enviei e-mails a mais de 20 pessoas, desde a Presidência da República, deputados, membros do Governo, não obtive uma única resposta. Aquele edifício é seguramente o edifício mais antigo dele, que deve datar de 1882. 1882, exato, finais do século XIX. Nele funcionou a Comissão Municipal de Vila, depois funcionou os serviços de farmácia, funcionou o primeiro colégio liceu Dr. Francisco Machado e depois da Segunda Guerra funcionou novamente a Câmara Municipal. Eu pedia que recuperassem a fachada original do edifício para, portanto, mostrar qual tinha sido o primeiro edifício do colégio liceu. Inclusive, enviei um e-mail ao Dr. Virgílio Smith, que era, que ainda é o vice-ministro do ensino secundário. Portanto, isto seria manter a fachada original redonda, não iria implicar praticamente nada no edifício em si, por dentro, e seria apenas fazerem duas janelas como eram originalmente, que eram umas janelas em arte, e não ficaria muito custoso. E pedi para pôr uma placa a indicar o que era o edifício. Eu não recebi uma única resposta de ninguém, desde mais de 20 e-mails, mensagens via Facebook, inclusive mandei para a doutora Isabel, portanto a esposa do Sr. Presidente, não recebi uma única resposta de ninguém. É com muita pena que eu vejo o património histórico e arquitetónico de Timor degradar-se ao longo destes últimos 10 anos. E eu peço que transmita ao Sr. Presidente que tenha um empenho pessoal na salvaguarda, porque isto é muito importante para o futuro turístico de Dildo. Porque praias e hotéis de luxo há muitos naquela zona. Bali, Malásia, toda aquela zona tem isso. Agora, o património arquitetónico português, já há muito pouco. Na Ilha das Flores, eles estão a querer recuperar o património arquitetónico português que foi lá deixado. O Timor, tem um património riquíssimo. As tranqueiras. Nós temos a coisa que quase não existe naquela zona da Ásia. A maior parte dos fortes portugueses desapareceram. Em Timor ainda há umas boas dúzias de tranqueiras. Eu sei que está a ser feito neste momento o projeto para a recuperação da tranqueira de Baguia. Eu peço para que recuperem aquilo o mais rigoroso possível com o original. Eu próprio já enviei ao Flávio Miranda, que está encarregue disso no SEAC, fotografias antigas da tranqueira, para ele se orientar. Era só isto. Novamente, Silva Matos, era para saber um pouco sobre o relacionamento das atividades privadas com o governo de Timor. E se haveria possibilidade de haver parcerias público-privadas com Timor, com o governo de Timor. Quanto à Guiné Equatorial, há outras leituras, sem ser aquela que foi exposta, que existem para esse problema. Parece-me que não há, hostilizando a Guiné Equatorial, não favorece nada o relacionamento internacional. Antes, pelo contrário, é pô-la de parte. E se pensarmos na pena de morte, a pena de morte existe no Brasil, existe nos Estados Unidos,
E quanto a ter sangue nas mãos, que países da África não o têm? É muito difícil julgar qualquer país. Muito obrigado. Agostinho Morato Grilo, já fui oficial do Exército, já fui durante muito tempo engenheiro civil, já conheci a África e já trabalhei na China. Fui fazer, o professor conhece, o Centro Cultural de Macau, que estava num pandemónio para chegar ao fim. Eu gostava de fazer uma pergunta técnica e uma mais, assim, talvez mais política. A pergunta, ou pelo menos um conselho, para grandes obras, nomeadamente, por exemplo, os Infrastructure for Resource Swap Projects, que está muito na moda, desiludam-se se pensam que quem vai fazer o financiamento vai trabalhar com qualidade. Poderá, se forem empresas estatais, poderá preocupar-se com isso. Se forem empresas particulares, entra na roda-vida dos interesses e, se o país que vai beneficiar do projeto não tiver capacidade in-house para fazer avaliação de projetos e project management, escusa de pensar em ter no final um bom resultado. E, nesses casos, acontece mais isto, é que o país que está a financiar e terá os recursos, terá satisfação durante todo o período. E a pessoa que vai usufruir da infraestrutura só se percebe se ela está bem feita ou não, se tem muita manutenção, se não tem muita manutenção, se foi útil ou não foi útil, no final do período. Isto é, há um desfazamento das duas satisfações. Um está a gozar de satisfação e o outro, se calhar, não vai ter satisfação no fim. Se não tiver in-house capacidade para fazer avaliação de projetos e decisões a tempo e horas e project management, não vai ter satisfação nenhuma, ou não vai ser a satisfação que pensa que vai ter no final. E um exemplo disso é muito simples de dar. A China, para fazer o seu grande projeto de Serigos Project, arranjou primeiro um grande programa de Training for Trainers no Project Management Institute na América, para criar um conjunto de pessoas que pudessem absorver e coordenar depois os projetos. Esta é a pergunta técnica ou o conselho técnico que eu posso dar. A outra pergunta é como vão presidir, o Timor vai presidir, eu não vi aqui ainda falar da China, sou eu agora a falar, mas não há nada como para falar agora de português falar da China, porque como é que Timor vê o grande programa e o grande desenvolvimento, o grande anunciar da língua portuguesa pela China, tanto mais que agora até falam muito da integração jurídica dos diferentes comerciais e penso que também na realização de empreendimentos, com que a China pretende resolver essas coisas e como pretende defender o desenvolvimento da língua portuguesa ao abrigo das atividades da CPLP. Muito obrigado. Sim, o Leonor Baqueiras, do mestrado de Estratégia. E a minha questão prende-se com a questão securitária que Timor-Leste tem vivido ultimamente. A retirada das tropas da ONU em dezembro de 2012, Timor-Leste conseguiu assumir de uma forma plena a questão securitária e a semana passada foi detido um ex-guerrilheiro que nos últimos meses tem vindo a criar alguma instabilidade em Timor-Leste. Gostava de saber qual a sua opinião, dado que Timor-Leste também se aproxima com a presidência, assumir a presidência da CPLP. Eu gostava de saber qual é o seu ponto de vista aos próximos tempos e o que é que poderá vir a acontecer em Timor-Leste. Muito obrigada. Eu não vou falar da Guiné, eu contribuo. Sublinhar a intervenção do Sr. Arquiteto, porque é um trabalho extraordinário sobre a época dos edifícios coloniais deixados em Timor. E outro pedido é continuar o apoio assertivo junto da diáspora timorense. Primeira pergunta. Eu vou chegar na quinta, o meu primeiro encontro na sexta com o Sr. Presidente da República, às 7h45 da manhã. Então, eu vou transmitir, prometo, vou transmitir, levar até a atenção do Sr. Presidente da República a sua preocupação. Melhor faço bem disso. E PPP, parceria público-privada, nós agora temos uma
lei, o Conselho de Ministros decidiram ou votaram para uma lei da parceria, então há mecanismos em curso com desenvolvimento dos portos, etc. Então, está em curso. Agora, as detalhes legais eu não posso partilhar convosco, como não tenho agora na mão, mas está em curso. Técnica de avaliação dos projetos é uma das grandes preocupações. Temos que ter a capacidade, estamos a trabalhar, e por isso mesmo o Presidente patrocinou discussões, debates em Timor. É muito importante que o gestor que representa o Estado sente-se que ele é o dono do projeto, dono no sentido que ele faz parte do Estado. Quem é o dono? O Estado. O Estado que deve exigir qualidades, deve impor regras e aplicar os métodos corretivos disciplinares na execução dos projetos durante o seu percurso. É muito importante. Estamos agora a invocar muito sentimentos nacionalistas no controle dos projetos, na execução dos projetos. Estamos sempre a dizer o dinheiro do povo. O Estado resulta de uma guerra dura em que muitos tombaram, muitos morreram pela pátria. Então há sempre uma invocação, né? uma referência à narrativa nacionalista nas qualidades dos projetos. O importante é invocar e mudar a mentalidade. O que é mais importante ainda é ver e controlar e ter os mecanismos nos seus lugares do controle. Então, a qualidade, as intenções, digamos, morais têm o seu limite. Deve haver regras, deve haver mecanismos legais próprios, regimes próprios de controlar. E temos a misturar as duas áreas. China. A China é um parceiro muito importante para Timor-Leste. A China é um amigo de Timor, é um país amigo. A relação entre Timor-Leste e China está cada vez melhor, está a melhorar. Como sabem, o meu próprio edifício é construído pelo governo chinês. Também no Ministério da Defesa, também dos outros do MENE. China está disposto, o governo está disposto a dar apoio até explorar os mecanismos de vantagem mútua entre Timor-Leste e a China, tanto na área económica também em outras áreas de cooperação. Também na agricultura, por exemplo, também do desenvolvimento dos jovens, dos esportes. A China, neste momento, está a substituir o papel japonês, que o japonês ocupou até 1998. Na política regional, o peso até a circulação de capital tem fonte, neste momento, da China, nos bancos chineses. Então, conto também com a presença, neste momento, dos negociantes chineses na região. Nós sabemos muito bem, percebemos muito bem as cooperações que nós temos com a China e é bom saber que a China, via, se não me engano, via Macau, investir ou pretender investir mais na língua portuguesa. Então, vamos aproveitar melhores oportunidades, fazer tudo o possível para ser um parceiro ativo na cooperação existente entre a China e para o Timor-Leste. Nós vamos recolher os chefes de Estado, então daí que Timor pode então, aproveitar os mecanismos e pode também partilhar. Timor é uma ponte
da ligação entre a Ásia e PALOP, países da expressão portuguesa. Então vamos, também dentro do nosso interesse, ver as possibilidades, como aprofundar o relacionamento, as relações. Sim, termos securitário. Deixe-me dizer que as condições nas Forças Armadas e da Polícia estão a melhorar muito. As forças políticas cada vez mais unidas. Então, as ameaças à segurança interna está diminuindo. Por isso, nós, neste momento, estamos a ter oportunidade, o tempo, o espaço para melhorar os funcionamentos das nossas instituições. Estamos preocupados, como estamos aqui, estou aqui a falar nos desafios. É para quê? Isto baseado numa convicção partilhada pelo Presidente, pelo Primeiro-Ministro, que não se cria segurança com as armas. Temos que investir na segurança humana, temos que investir no desenvolvimento social do país. Agora, a segurança nacional de Timor depende muito dos investimentos e a utilização bem dos recursos públicos. O desafio ainda é muito longo para o futuro. Em termos de insegurança momentária que resulta de uma desorganização institucional, um levantamento institucional, um desafio da ordem, do ordem temporário dentro do país, eu não previsto, não merece pode acontecer. Até a atuação dos desafios na área da segurança recebe apoio e consenso de todos os líderes do Estado. Portanto, o Presidente, o Primeiro-Ministro, os ministros estão todos envolvidos ou estão todos de acordo e estão sempre a discutir entre eles na solução dos problemas existentes do país. Por isso estou convicto que não vai haver sobressaltos. Diáspora, Timor-Leste. Estamos aqui, estou aqui ontem tivemos visitar algumas das famílias e temos aqui algumas primas minhas que estão aqui, também diásporas timorenses, também aqui. Então, Timor não é só o nosso, nós que estamos dentro do país. Vocês que estão, elas que estão fora, têm o espaço, têm o recurso, têm a oportunidade a melhorar o conhecimento e depois de regressar a contribuir a Timor. Se não regressa a Timor, pelo menos faz uma coisa, investe e torna-se um dono dos capitais, depois no futuro vão investir em... É muito fácil tanto isso. Muito obrigado. Bom, podemos encerrar a sessão. Não sei, o Sr. Presidente chegou há pouco tempo, não sei se quer fazer alguma intervenção. Eu tenho que agradecer, naturalmente, a qualidade da intervenção do Fidelis Magalhães e também o interesse acrescido do debate a se tratar de temas tão diversos como obras públicas, património arquitetónico, depois os temas mais pesados como a política externa e a segurança. Foi muitíssimo interessante. Muito obrigado e contamos sempre consigo. Até breve.